Em Bragança Paulista são 8 horas e 10 minutos. É nosso muito bom dia, você sintonizado e também através do Facebook, o Primeira Mão, nesta manhã de segunda-feira, hoje é dia 1º de julho, são 8 horas e 11 minutos, para você que nos acompanha através da Rádio Bragança, nosso muito obrigado pela sintonia, pela audiência, nesta manhã, dia 1º, início do mês, as principais informações do final de semana, né, as ocorrências policiais, algumas notícias para você ficar bem informado aqui na região Bragantina e todo o estado de São Paulo. Em Bragança Paulista, neste exato momento, são 18 graus para você que vai saindo de casa, né, se preparando para trabalhar, para você que já está trabalhando e nos acompanhando, nosso muito obrigado. Vamos girar então as manchetes e os destaques do programa de hoje. Manchete e atrações do Primeira Mão. As principais manchetes e os destaques do programa de hoje, para você que nos ouve, lembrando que você pode participar com a gente através do Facebook da Rádio Bragança e também através dos telefones aqui, o 4034-1467 e o 4034-0442 é a linha do ouvinte com a Rádio Bragança e o Primeira Mão. Também nós temos aqui o WhatsApp da rádio, né? Nós temos aqui a conexão através da internet, você pode, né, mandar para a gente alguma mensagem, alguma reclamação no 99520-1310. 99520-1310 é a linha do ouvinte com Primeira Mão nesta manhã de segunda-feira. Vamos então com as principais notícias. Vamos trazer aqui 2 jovens que morreram em um acidente ali em Atibaia, na Fernão Dias, uma colisão entre moto e também um ônibus, acabou acarretando aí na morte de 2 jovens, né, na região Bragantina. O homem é preso também após estuprar mulher, né? A sua ex-mulher acabou sendo estuprada, né? Mas infelizmente, né, esse caso foi às autoridades policiais e esse cidadão vai pagar pelo crime que ele cometeu. Também morre no hospital a vítima de acidente lá da variante do Guaripocaba. Nós tivemos um acidente na semana passada, uma colisão entre um Palio e um Gol. Infelizmente um senhor acabou falecendo, não resistiu aos ferimentos. A Energisa também, para você, uma oportunidade, né, de adquirir conhecimento, uma oportunidade de estudar mais também na região, na relação da Energisa, que abriu inscrições para curso gratuito de formação de eletricistas. Então, para você, né, que quer mudar um pouco de área no seu trabalho, quer uma nova oportunidade, a Energisa, então, está abrindo inscrições para você participar, então, de uma formação, né, de eletricistas. Também falar para você, né, da Zona Azul, a validade dos talões de papel é estendida até o final de julho, né? Nós temos a Zona Azul digital e a Zona Azul de papel ficará até o final do mês aqui na nossa cidade. Casos de dengue também de 2019, né, neste ano em Bragança Paulista, dobram. Então, muito cuidado, muita atenção para você sobre essa questão da saúde em nosso município. E esse caso aqui que aconteceu em Campinas foi bastante semelhante com o que aconteceu aqui na semana passada, ali no Lava Pés. Né, uma briga de bar termina com 2 pessoas baleadas e uma tentativa de atropelamento em Campinas. Nós tivemos aqui em Bragança, né, uma invasão com um carro após uma briga de bar, né, ao estabelecimento. E lá em Campinas também teve uma briga semelhante, mas que acabou com 2 pessoas baleadas. O prefeito também de Osasco e a sua esposa, né, a primeira-dama de Osasco, lá na Grande São Paulo, ficaram feridos, né? Eles foram acender uma fogueira na festa junina, né? Tem até o vídeo que a gente vai mostrar para você daqui a pouco. E eles acabaram se ferindo, né? Porque houve uma explosão, não sabe se o que aconteceu, né, exatamente,
mas nós vamos trazer aqui para você as imagens e todas as informações sobre este caso também, né? O prefeito e a primeira-dama acabaram queimando, né, parte do seu rosto devido a esta explosão. E também, depois de quase 2 meses foragido, homem que atirou em sogro em Itapevi, São Paulo, é preso. Então nós vamos trazer as principais informações para você no Primeira Mão, né? São 8 horas e 15 minutos. Já agradecendo a você pela audiência, o meu amigo Luiz Fernando, né, está na audiência. A Laís Barbosa Kitt também está com a gente aqui, mandando um bom dia. A Natália Mota, né, junto com o Jorge Ascioli. Temos aqui também a Nelly Macedo na audiência do programa Primeira Mão. E nós temos também a Gra Marcia, a Valdir Paixão. Nós temos aqui também o Valdir Paixão, o Gilson Souza, que está na audiência com a gente, e o Genivaldo Roberto de Souza. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Se quiser mandar sua reclamação, se quiser mandar algum recado, a gente está à disposição aqui com você. São 8 horas e 16 minutos. Vamos então começar, né, a girar as principais manchetes, os principais informativos de hoje. Vamos falar então sobre esse caso triste que aconteceu na cidade de Atibaia, né, na verdade na rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, onde 2 jovens em uma motocicleta morreram em um acidente que aconteceu no último sábado, né, na tarde, no finalzinho da tarde ali do último sábado, na rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, né, a rodovia que faz parte ali daquele cruzamento, né, naquele fluxo que vai para Campinas, né, que vai para outras regiões ali, próximo já da cidade de Atibaia. O acidente ocorreu por volta das 4 horas da tarde, na altura do quilômetro 68. E, segundo a polícia, né, rodoviária estadual, a motocicleta com 2 jovens, você que está acompanhando os Facebooks, aí vai acompanhando as imagens, né, saiu do trevo de Atibaia e entrou na rodovia no mesmo momento em que passava um ônibus. Né, a motocicleta bateu no ônibus e foi parar embaixo do coletivo. O motociclista e o jovem que estava na garupa acabaram falecendo na hora. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o caso foi registrado pela Polícia Civil. Infelizmente nós tivemos esse caso que aconteceu ali em Atibaia, né, para quem passa por ali ou para quem acessa esse trevo, né, da Dom Pedro, sabe, tem que tomar muito cuidado pelo fluxo grande que tem ali de caminhões, de ônibus, de viagem, né, esses de turismo que fazem a ligação aí de cidades e cidades. E infelizmente esse motociclista acabou cometendo um erro e entrou na mesma hora que um ônibus estava passando pelo local ali na Dom Pedro. E infelizmente os 2 motociclistas, o motociclista e o seu garupa não tiveram, né, tempo hábil de reagir, até porque a moto foi parar, né, embaixo do ônibus. Então o motorista do ônibus também não teve, né, nenhuma reação. Ele poderia até ter jogado o ônibus para o lado, mas a gente sabe que esses tipos de acidentes são questões de segundo, né, para acontecer uma fatalidade, para acontecer uma tragédia. Infelizmente, né, nós tivemos mais 2 mortes, mais 2 vítimas relacionadas ao trânsito, né, e pessoas que registraram os momentos ali, os primeiros momentos, né, relataram que foi, né, uma cena muito triste. Imagine você estar viajando na estrada ou estava de repente naquele ônibus, né, se deparar com uma cena daquela, né, 2 pessoas acabam morrendo, né, embaixo de você praticamente. Então a gente relatando essas informações sobre esses jovens que acabaram falecendo em um acidente em Atibaia. A gente tem relatado muitos acidentes com moto, né, aqui na cidade de Bragança Paulista, e esse agora ali na região de Atibaia, na estrada. Né, nós já noticiamos no último programa, na nossa sexta-feira também, um rapaz que tinha morrido também na região, em virtude da sua moto ter escorregado e ter batido lá nas muretas de proteção. E agora esse caso, em que essa moto acabou parando debaixo deste ônibus e infelizmente 2 vítimas fatais, né, entrando para a estatística de mortes no trânsito no nosso país. São 8 horas e 20 minutos, dando um bom dia aqui para o Anselmo Blando, que está na audiência, o nosso amigo Reginaldo, né, o pai do Lucas, está na audiência também, o Reginaldo Mogno Carvalho, grande pessoa aqui, grande advogado de Bragança Paulista, sempre atuando, né, com muita perfeição e com muito profissionalismo, né, em nossa região. Muito obrigado ao Reginaldo, então, pela audiência. O Paulão Gomes, né, o prefeito podia pedir para a empresa Nossa Senhora de Fátima melhorar os horários de ônibus, né, à noite no bairro dos Arara dos Pereiras. Então tá aí uma reclamação do Paulão Gomes,
né? Para você que também quer deixar o seu recado, deixar a sua reclamação, pode mandar a sua mensagem. Tá relatando aqui então da dificuldade, né? Os horários de ônibus ali na região dos Arara dos Pereiras, principalmente na parte da noite. Então a gente vai, né, pegar essa informação para passar para o prefeito. A gente sabe que a Nossa Senhora de Fátima está há muitos anos aqui em Bragança Paulista, realizando trabalho aqui, né, implantou alguns ônibus, né, nas frotas, mas a questão de horário ainda é um problema que a população enfrenta diariamente, né, na cidade de Bragança Paulista e também nas cidades, né, que a Nossa Senhora de Fátima presta serviços. Horários que estão marcados para 8 horas, o ônibus acaba atrasando um pouco, aí atrasa, mais pessoas vão chegando, aí na hora que todo mundo vai pegar aquele coletivo, acaba, né, enchendo muito, fica aquela questão de espaço, aí dá briga, aí a questão do ônibus também, em condições precárias, né, foi uma reclamação que ainda existe, apesar de ter sido comunicada, né, no começo da administração, né, do prefeito Jesus Chedid, né, o Anizinho acabou fazendo uma fiscalização, mas a gente sabe ainda que a Nossa Senhora de Fátima, se deixar, né, um pouquinho ali, eles folgados, eles acabam, né, exagerando, né, eles acabam descuidando da frota de ônibus, né, a questão do estresse dos motoristas também, né, alguns motoristas são um pouco estressados na hora do coletivo, a gente sabe que é difícil, né, trabalhar com o público diretamente dizendo, mas a gente vai passar essa reclamação do Paulão Gomes, né? Ele disse que pessoalmente para ele a situação está difícil ali no Arara dos Pereiras, principalmente ele que pega a condução à noite. Então a gente vai passar essa reclamação aqui para o prefeito, né, para que ele, né, possa responder a gente, para que ele, né, às vezes ele sabe que existem problemas na cidade, mas específicos de algum local, né? Você avisa aqui a gente, fala, ó, tá acontecendo esse problema no Arara dos Pereiras. A gente pode repassar para ele, para que ele possa, juntamente, né, com o seu secretário, juntamente com a sua equipe, cobrar a empresa para que possa ser desempenhado um papel melhor ali para a população. A gente sabe que é muito difícil, né, a questão de ônibus, você passa ali pelas principais regiões, né, do centro da cidade, na zona norte, região rural. A gente sabe que é muito difícil pegar um coletivo hoje em Bragança Paulista. Algumas linhas funcionam de uma forma melhor, né, devido ao fluxo, né, de ônibus, a quantidade de ônibus que são disponíveis e os horários também, mas em outras regiões é muito difícil a questão dos ônibus aqui em Bragança Paulista, principalmente para quem pega todos os dias para trabalhar. Mandando um bom dia também para a Dalva Ferraz, o Davi Ferreira, o Anselmo Blando, que está na audiência com a gente, a Adriana Dias, bom dia para mim aqui, muito bom dia a você que está nos acompanhando. E a Eliane Santos está na audiência. Então, né, registrado a reclamação do Paulão Gomes. Né, obrigado pela audiência. São 8 horas e 23 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui no Primeira Mão. Vamos relatar ainda, né, informações sobre a vítima que morreu lá no acidente do Guaripocaba na semana passada. Vamos trazer a informação de um homem que foi preso após estuprar a sua ex-mulher. Vamos trazer mais informações após o intervalo aqui no Primeira Mão. Fique na audiência com a gente volta já já. Vamos começar pela pergunta que as pessoas geralmente fazem. Proteção veicular é seguro de automóvel? Olha, eu gravei um vídeo específico falando sobre proteção veicular e seguro para automóveis. A diferença entre essas duas modalidades. O link está correndo aqui em cima e também embaixo na descrição. Clica lá que você tem todos os detalhes. Primeiro, você deve verificar se a associação ela tem registro, se ela possui um CNPJ. E segundo, qual é a base de associados, ou seja, quantas pessoas estão associadas, estão ligadas a essa entidade. E outro ponto muito importante para a saúde financeira, ou seja, quanto mais associados ela tem, melhor é a saúde financeira dessa entidade. E por fim, se ela atende às suas necessidades, se todos os serviços atendem o que você busca. A Lions, por exemplo, é a maior associação do Brasil, presente em 19 estados e com mais de 60 mil associados, o que garante a sua tranquilidade. Aí vem aquela pergunta básica: Gustavo, se eu me associar à Lions, quais os serviços que eu terei direito? Proteção total contra furto, colisão, roubo, fenômenos da natureza e incêndio. Assistência 24 horas completa para vários serviços como reboque, que é o famoso guincho, para colisão, pane mecânica, pane elétrica, pane seca, que é a falta de combustível,
chaveiro se você esquecer a chave do seu carro dentro do veículo, SOS Pneus, em caso aí de furo, a assistência leva o seu veículo até o prestador mais próximo, enfim, a proteção e assistência 24 horas completa, além de rastreamento para o seu veículo. Além dessa proteção completa, nós temos 5 planos para melhor te atender. O primeiro é o Lions Cobre, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$30 mil e também o FAP, que é o Fundo de Acidentes Pessoais de até R$10 mil. Temos o Lions Bronze, que é o nosso segundo plano, que conta com a mesma assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de R$30 mil, o FAP de até R$10 mil e também carro reserva para 15 dias. E o nosso terceiro plano é o Lions Prata, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de R$10 mil e carro reserva para 30 dias. Temos o nosso quarto plano, que é o Lions Ouro, com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias e também a proteção contra vidros, faróis e retrovisores. Temos ainda o nosso último plano, que é o mais completo de todos, que é o Lions Black, que conta com assistência 24 horas completa em todo o território nacional, fundo para terceiros de até R$70 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias, temos também proteção completa para vidros, retrovisores e faróis e, por fim, um reboque extra de até 2.000 km. E aí, ainda tem dúvida? Então liga nesse telefone aqui embaixo ou deixe seus comentários que a gente vai te responder. A sua dúvida pode virar um tema de um vídeo aqui no Lions News. Então, gostou do nosso vídeo? Então deixa seu like aqui embaixo, compartilhe aí no seu WhatsApp, nas redes sociais e lembre-se de se inscrever aqui no Lions News, porque toda semana tem um vídeo novinho para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos começar pela pergunta que as pessoas geralmente fazem. Proteção veicular é seguro de automóvel? Olha, eu gravei um vídeo específico falando sobre proteção veicular e seguro para automóveis. A diferença entre essas duas modalidades. O link está correndo aqui em cima e também embaixo na descrição. Clica lá que você tem todos os detalhes. Primeiro, você deve verificar se a associação ela tem registro, se ela possui um CNPJ. E segundo, qual é a base de associados, ou seja, quantas pessoas estão associadas, estão ligadas a essa entidade. E outro ponto muito importante para a saúde financeira, ou seja, quanto mais associados ela tem, melhor é a saúde financeira dessa entidade. E por fim, se ela atende às suas necessidades, se todos os serviços atendem o que você busca. A Lions, por exemplo, é a maior associação do Brasil, presente em 19 estados e com mais de 60 mil associados, o que garante a sua tranquilidade. Aí vem aquela pergunta básica: Gustavo, se eu me associar à Lions, quais os serviços que eu terei direito? Proteção total contra furto, colisão, roubo, fenômenos da natureza. Em Bragança Paulista são 8 horas e 28 minutos. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha através do Facebook e também pela Rádio Bragança AM 1310, né, o programa Primeira Mão, essa edição de segunda-feira. Hoje é dia 1º de julho, início do mês, e obrigado pela audiência com a gente aqui também, a Dalva Ferraz, o Davi Ferreira com a gente, o Anselmo Blando, a Jocilene Andrade, né, mandando a mensagem: nos Arara sempre teve esse problema, né, eu já morei lá e mudei por causa disso, né, relatando a Jocilene. Então não é um problema de agora, né, Jocilene? A gente sabe que já é um problema bastante antigo aqui na cidade, principalmente na zona rural de Bragança Paulista. E neste exato momento, 18 graus para você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, 8 horas e 29 minutos. Continuando com as informações, né, do programa de hoje, muito obrigado pela audiência. Se você quiser mandar sua reclamação, fique à vontade através da live, né, no Facebook, né, do programa Primeira Mão na Rádio Bragança, ou também através dos telefones aqui da rádio, né, o 4034-1467 ou 4034-0442. Também temos o WhatsApp aqui da Rádio Bragança, o 99520-1310. 99520-1310 é a linha do ouvinte com a gente aqui no programa Primeira Mão, na Rádio Bragança AM 1310. Vamos continuar com as informações. É esse caso, né, de um homem que foi preso
Ele tentou, né, estuprar a mulher e acabou, né, concluindo a ação, infelizmente, né. No final da tarde da última sexta-feira, em Bragança Paulista, um homem acabou sendo preso no bairro do Cruzeiro, né, depois de estuprar a sua ex-mulher. Ele ainda desrespeitou uma medida que ela tinha protetiva, né, e entrou na residência da sua ex-companheira. Segundo as principais informações, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência onde um menino de 12 anos solicitava apoio em razão do pai, contra o qual existia uma medida protetiva e que estava em prática de conjunção carnal, ou seja, estupro, contra a sua mãe. A polícia militar, então, se dirigiu até o local, fazendo abordagem ao homem que tentou resistir, né, e acabou sendo necessário o uso da força física e de algemas para que os policiais pudessem contê-los. O caso foi registrado, então, na delegacia de Bragança Paulista, né, e o homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro e descumprimento da medida protetiva, permanecendo à disposição da justiça. Então, mais um caso contra a mulher, né, um caso de estupro, infelizmente ocorrendo aqui na nossa cidade. Mais uma vez, uma violência contra a mulher, né, nós estamos relatando nas últimas semanas, nos últimos programas aqui, a quantidade de casos que tem aumentado na região Bragantina e principalmente em Bragança Paulista, de homens, né, agredindo as mulheres, assediando as mulheres, né, suas companheiras ou não. Infelizmente, mais um caso, né, que o filho precisou, né, acionar a polícia para que ele pudesse, né, ser preso pelo ato que ele cometeu. Né. A gente já viu casos aqui que o homem falou que mandava, era a casa dele, ele acabava mandando na mulher dele, ele fazia o que bem entendia. Nós já vimos casos aqui acontecendo na rua mesmo, onde homens estavam assediando as mulheres aqui em Bragança, e agora esse caso, né, de um ex-companheiro acabou estuprando a sua mulher, né, sua ex-mulher. Infelizmente, aqui em Bragança Paulista ele foi preso, ele não poderia ter, né, nem sequer chegado perto dela e muito menos ter feito o que ele fez, né, e se ele cumprir essa pena agora, né, e a gente sabe que na cadeia as coisas funcionam diferente. A gente sabe que lá as coisas são diferentes e quando eles pegam casos, né, os presos mesmo pegam casos, né, como este, né, ele vai pagar lá dentro também, sendo, né, a gente não está querendo falar questão de vingança, mas a gente sabe como é que funciona, né, principalmente um caso contra uma mulher, um caso de violência, um caso de estupro. São 8h32, a Elisa Godoy também está na audiência, aqui no Facebook, através das redes sociais da Rádio Bragança, no Primeira Mão, né? Vamos continuando aqui com as principais informações para você nesta manhã de segunda-feira, dia 1º de julho. Continuando então com as notícias do programa de hoje, né, nesse segundo bloco aqui do programa Primeira Mão, vamos falar de um homem que acabou falecendo, né, no acidente que ocorreu ali na variante do Guaripocaba na última sexta-feira. Nós tivemos aí esse acidente acontecendo lá na variante. O Hélio Rodrigues de Azevedo, de 75 anos, conhecido como Hélio Batateiro, ele acabou morrendo no hospital na última sexta-feira, no dia 28, depois de passar um dia internado. Esse acidente que aconteceu na quinta-feira pela manhã, e ele se envolveu então, né, numa colisão com um Gol e um Fiat Palio. Tá aí as imagens, né, desse ocorrido. Esse Gol e esse Fiat Palio, dá para ver como é que foram, né, como é que foi a ocorrência. Foi muito grave esse acidente. Tudo aconteceu então quando o Maurício Verze, de 62 anos, que conduzia, né, esse Fiat Palio, né, pratas aqui de Bragança Paulista, no sentido Bragança-Vargem, ali no Guaripocaba dos Flauros, né, o Hélio conduzia em sentido contrário, e eles conduziam esse Gol, né, verde, de placas de Vargem, e na altura do quilômetro 7.000, ali por motivos ainda que estão sendo apurados, né, pela polícia, em um inquérito policial, eles colidiram um veículo de frente e acarretou então na morte, infelizmente, do senhor Hélio Rodrigues de Azevedo, de 75 anos, que não resistiu aos ferimentos, né, e acabou falecendo no hospital na sexta-feira. A ocorrência foi registrada no plantão central da Polícia Civil e ele chegou até a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos, né? Foram ferimentos muito graves e ele faleceu por volta das 2h15 da sexta-feira lá na USF.
e o seu sepultamento aconteceu lá em Vargem no último sábado. Então, nossos sentimentos aí à família, né, do seu Hélio, que acabou falecendo, né, ele acabou não resistindo aos ferimentos, foi uma coisa muito grave. Então, nossos sentimentos aí em mais 2 vítimas, né, infelizmente uma vítima fatal neste acidente que aconteceu ali no Guaripocaba, né, e essa estrada também aqui, como outras na nossa cidade, tem tido muitas ocorrências, né, parecidas, de vítimas fatais e vítimas que têm tido aí graves ferimentos, né, e a gente vai apurar como é que foi o ocorrido, né, uma colisão de frente, algo aconteceu ali, alguém foi imprudente, né, alguém acabou, né, ultrapassando ou feito uma manobra ali irregular que acarretou nesta tragédia, neste, né, acidente que aconteceu na última quinta-feira aqui em Bragança Paulista, com uma vítima fatal. São 8 horas e 36 minutos, 8 horas e 36 minutos para você que está nos acompanhando. Antes da gente, né, ir para o intervalo, a gente vai girar mais uma matéria aqui para você no Sintonizado. É uma oportunidade que a Energisa está dando, né, abrindo inscrições para um curso gratuito de formação de eletricistas, né, estão abertas então até o dia 14 de julho, então você tem cerca de 2 semanas para se inscrever no processo seletivo de curso de formação de eletricistas de redes de distribuição de energia elétrica. Se você tem um conhecimento, tem, né, a curiosidade, tem a intenção de trabalhar com isso, né, agora vem a sua oportunidade de realizar esse curso que é gratuito, né, e em período integral, com início previsto para o mês de agosto e com duração de 45 dias. Ao todo são 30 vagas disponíveis pela Energisa. E o que você precisa saber, né, para participar disso, que tem alguns requisitos, né, que você deve atender. Ser maior de 18 anos é um deles, ter o ensino médio completo, né, você terá que ter o ensino médio completo para participar desse concurso. Carteira de habilitação B, nós temos carteira A, que é moto, e B também, então você terá que ter disponível. Desejável ter noções básicas sobre a função. Então, né, falando, às vezes você já tem um pouco de noção, mas não tem um curso, não é especializado, você tem a chance então de fazer este curso da Energisa. Os interessados então devem cadastrar o currículo na página das carreiras da Energisa. Então tá aí o endereço para você, jobs.kenobi.com.grupo Energisa. Repetir para você, jobs.kenobi.com/grupo Energisa, né? Você entra lá na página e entra nessa parte, né, de carreiras que você já encontra, né, esta função. Os candidatos que atenderem aos requisitos passarão por um processo de seleção. Então, se você atender esses requisitos, né, de ser maior de 18 anos, ter o ensino médio completo, né, possuir a habilitação da categoria B, também ter um pouco de noção básica sobre essa questão da energia, né, você já ter um pouco de experiência, um pouco de função, né, você pode então realizar este curso. E vale destacar que esse treinamento é realizado lá no Centro de Treinamento da Distribuidora, localizado em Martinópolis, em São Paulo. Então não é aqui em Bragança, né? A oportunidade surge aqui, mas o curso não é aqui. E a empresa oferece alimentação, hospedagem durante o período de capacitação. Então, né, vai ser custeado toda a questão de logística, né, de alimentação, de hospedagem, então, pela empresa. E para mais informações, entre em contato com a empresa pelo e-mail rh.essa@energisa.com.br. Então, para você que já vai fazer o seu cadastro, quer saber mais informações, você vai por e-mail, né? Você manda pelo rh.s@energisa.com.br. São as informações para você que quer se especializar na área e quer entrar nesse mercado, né, sobre eletricidade. São 8 horas e 39 minutos. Vamos para mais um rápido intervalo, né? A gente tem ainda muitas informações para você no Primeira Mão dessa edição especial de segunda-feira. Já mandando um abraço aqui também para a Jocilene Andrade, né, o Anselmo Blando, a Gislaine também está na audiência, minha amiga Gislaine Januário está com a gente aqui no Primeira Mão. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui no programa Primeira Mão, aqui pela Rádio Bragança AM 1310. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular?
Eu sou Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na associação de proteção veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar R$1 a mais ou R$2 a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte: você é um associado e essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Então a sua mensalidade ela pode oscilar, ou R$1 ou R$2 para mais ou para menos. Sobre análise de perfil, existe uma diferença também entre seguradora e associação. Na seguradora existe uma análise de perfil com relação à exposição do risco. Sua idade, quanto tempo de carteira você tem, se seu carro tem garagem no trabalho, empresa, faculdade, enfim, existe uma exposição do risco. Já a Associação de Proteção Veicular não exige análise de perfil. O objetivo é proteger o seu veículo sem consultar o SPC e Serasa e sem análise de perfil. Aí você me pergunta: Gustavo, meu carro bateu, a associação vai pagar? A seguradora vai pagar? É claro que vão pagar, tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular. Porque existe uma fiscalização. A seguradora ela é fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E a Associação de Proteção Veicular ela é fiscalizada por uma agência que chama AAAPV, que é a Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular. Então você pode ficar tranquilo que tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular irão garantir o seu bem. E aí, gostou dessa dica? Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas com relação à proteção veicular e seguro convencional. E se você quer que eu fale alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu posso gravar um vídeo com a sua dúvida para responder sempre os seus questionamentos. Então se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe aí nas suas redes sociais, lembre-se de se inscrever aqui em nosso canal e aperte o sininho para que toda vez você receba a notificação quando a gente subir um novo vídeo para você. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Terça Paulista, são 8h43. Muito obrigado você pela audiência, dessa manhã de segunda-feira. Hoje é dia 1º de julho, já iniciando o mês com a gente aqui na Rádio Bragança, no Primeira Mão. Muito obrigado pela sua audiência em Bragança Paulista. Neste exato momento, 18 graus. Nosso agradecimento e as principais informações para você. A Rafaela Leal está mandando um bom dia, uma ótima semana. Um beijo para a Rafaela, que está na sintonia aqui do programa Primeira Mão. Continuando com as principais informações do programa de hoje, vamos falar então sobre as validades dos talões de papel aqui da Zona Azul, que foi estendida até o final aqui do mês de julho, para você que é morador aqui de Bragança. Então a Prefeitura estendeu por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informando também a população a extensão desses talões de papel das zonas azul aqui de Bragança Paulista, que foi estendido até o final de julho. Com isso, a expectativa é que a partir do dia 1º de agosto, a Zona Azul funcionará apenas no digital por aplicativo ou cadastro nos pontos de venda nos quais o usuário pagará avulso e receberá o comprovante da transação. Então, os papéis aí sendo extintos na Zona Azul de Bragança Paulista, mas fica até o final do mês. Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, o Rogério Alves dos Santos, essa programação se deu diante das ações da administração para o cadastro de mais pontos de venda nos estabelecimentos comerciais, além do número de talões de papel serem disponíveis. E na Zona Azul Digital, que teve início no dia 30 de março aqui na nossa cidade, um novo período de transação até o dia 1º de agosto.
e o aplicativo também para Bragança Paulista já está disponível para ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais, né, para Android, Play Store, iOS e também na Apple Store. Usuários que não possuem celulares ou tenham conexão, né, com a internet poderão se dirigir aos pontos de venda de estabelecimentos comerciais para adquirirem o seu crédito. Então, para você que, né, não tem essa disponibilidade, não tem esse conhecimento para mexer com o celular, né, não gosta de celular, então você poderá se dirigir aos estabelecimentos comerciais para retirarem, né, os comprovantes, né, do pagamento da Zona Azul aqui em Bragança Paulista. Né, os estabelecimentos comerciais interessados em serem pontos de venda, também, né, para você que é comerciante, tem a sua loja e você quer ter essa disponibilidade de Zona Azul no seu comércio, você pode procurar a Secretaria de Mobilidade Urbana, que fica ali na rua José de Oliveira, número 15, no Jardim Júlio Mesquita Filho, para realizar o cadastro. Né. Cada hora do estacionamento será cobrado o valor de R$ 2,00 em crédito, tanto pelo aplicativo quanto nos pontos de venda, o valor será o mesmo. Pelo aplicativo, também o usuário poderá carregar entre R$ 10 e R$ 50 em seu crédito digitais, né, e o pagamento poderá ser feito por boleto bancário, cartão de débito ou crédito. Né, então tá aí as novidades para você da Zona Azul em Bragança Paulista. Né, o tempo de permanência máximo na vaga nas vias da Zona Azul será de 2 horas, ou seja, né, o valor de 2 horas será cobrado R$ 1 por hora, e nesse valor será interrupta, né? Então são 2 horas corridas para você que está sintonizado as principais informações. Nas vias identificadas como Zona Azul, a utilização dos créditos digitais será necessária então das 8 horas até as 18 em dias de semana e aos sábados até a 1 hora da tarde. E aos domingos, feriados, o estacionamento aqui no centro de Bragança Paulista é livre. Então as novidades para você na Zona Azul, aqui a Zona Azul no centro de Bragança, né, na região central, para você. Bom dia também para o João Vasconcelos, que está na audiência com a gente aqui no programa Primeira Mão, né, continuando com as informações desta semana, início de semana, aí você com a gente sabendo as principais notícias. Vamos falar também sobre os casos de dengue que dobraram na nossa cidade neste ano de 2019. A gente sabe que tem tido um aumento muito grande, principalmente aqui na região Bragantina, e dobrou, né, os casos nesse primeiro semestre na nossa cidade. Né, isso estão comprovados os casos registrados aí durante todo o ano em 2018. E também, segundo dados da Secretaria de Saúde, este ano já foram notificados à Divisão de Vigilância, né, 135 casos suspeitos de dengue. Destes casos, aliás, 15 já foram confirmados. Né, e em 2018, durante o ano todo, foram registrados 132 notificações, ou seja, praticamente o mesmo número do primeiro semestre. Então, né, teve um caso, né, um aumento muito grande na cidade de Bragança Paulista em relação ao mesmo ano, ao mesmo período do ano passado. Né, em apenas 6 meses, né, já passamos a estimativa do ano passado de 132 notificações, né, nos casos de dengue na nossa cidade. Se comparar, né, com o ano anterior, ainda em 2017, né, os casos notificados chegaram a 141, dos quais apenas 4 foram confirmados. Então nós temos um aumento aí nos casos confirmados e também nas notificações. E segundo o Ministério da Saúde também, os números da dengue, né, cresceram em 2019, não somente aqui na região Bragantina, não somente em Bragança, mas também em todo o país. Até o dia 13 de abril de 2019, foram registrados cerca de 451.685 casos prováveis de dengue no país. Então, significando, né, que um aumento de 339,9% em relação ao mesmo período do ano passado, que foram registrados aí 102 mil casos, né, aproximadamente, em todo o país. De acordo com a Secretaria de Saúde, aqui em Bragança Paulista, a maior concentração, né, desses casos, desses fatores, acontecem na zona norte da cidade. Além disso, a incidência de casos nos bairros próximos ao cemitério também. Nós sabemos que a água parada, as questões, né, de lixo que acumulam, então
né, ali próximo do cemitério, nos bairros ali a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente porque fica próximo aqui à região central e na zona norte também de Bragança Paulista. Tá aí as informações para você no primeira mão, esses casos de dengue que tem dobrado na nossa cidade, esses casos também que tem aumentado em todo o país, né, para você se prevenir, tem que tomar cuidado, né, com pneu, com água parada, né, com esses potinhos, né, de plantas, tem que tomar cuidado aí com tudo, até mesmo no local que você acha que não vai ter uma água parada, quando você vai ver ali, tem umas larvinhas do mosquito, então tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe quando pega a dengue, né, para quem já pegou já sabe o que eu tô falando, né, fica bastante irritado, né, porque você acaba ficando doente e tem muitas pessoas que infelizmente acabam morrendo em decorrência desta doença, né, a dengue. Infelizmente aqui no Brasil, devido às condições, né, climáticas do nosso país, as condições climáticas da nossa região, acabam aumentando muito esses casos. É o que está acontecendo em 2019, somente nesse primeiro semestre nós já tivemos o dobro de casos do ano passado em Bragança Paulista. Continuando com as principais informações, vamos trazer então, né, as informações da região para você, de todo o estado de São Paulo. Temos ainda, né, as informações sobre uma briga de bar. Nós tivemos uma briga de bar em Bragança Paulista na semana passada, né, mas esse caso aqui aconteceu em Campinas, mas foi um caso muito semelhante, né, porque uma briga terminou com 2 pessoas baleadas e uma tentativa de atropelamento em Campinas, né, então percebe a semelhança. Aqui em Bragança Paulista teve a briga de bar e teve também, né, o atropelamento, teve aí a colisão de um veículo a um estabelecimento. A gente traz para você agora as principais informações sobre este caso e essa matéria que aconteceu em Campinas, né? Curiosamente, um caso muito semelhante ao que ocorreu em Bragança Paulista, né? Na semana passada, até saiu em vários veículos de comunicação e mais uma vez uma briga envolvendo pessoas em um bar acabou em um atropelamento, e você confere agora no Primeira Mão. Com a moradora, não é? Que perrengue que ela viveu. Balança que eu quero ver. A batida derrubou parte do muro da residência no bairro Jardim Ieda. Ninguém no imóvel ficou ferido. Dona Miriam é a dona da casa e fala do susto que levou. Ela estava na rua minutos antes da colisão. Eu estava entrando. Este é o momento em que o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, seguram uma tocha para acender a fogueira da festa junina dos servidores municipais. Quando o casal se aproxima, acontece a explosão. O prefeito e a primeira-dama foram atendidos rapidamente por pessoas em volta e logo o corpo de bombeiros que estava no local socorreu as vítimas. O casal foi levado para o Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco. O prefeito teve 14% do corpo queimado e a primeira-dama 8%. Segundo o médico que cuida do casal, o fogo atingiu mais o rosto, braço e mãos. O acidente foi grave e o tratamento do queimado exige um cuidado na terapia subsequente para minimizar sequelas. Eles receberam um atendimento protocolar
e depois foram encaminhados ao centro cirúrgico para a realização de curativo sob sedação. O estado de saúde das vítimas é estável. A previsão é que o prefeito de Osasco e a mulher tenham alta daqui uma semana. O político afirmou nas redes sociais que eles estão bem e em recuperação. O prefeito está extremamente agradecido, ele é uma pessoa de muita fé, ele agradece todas as orações, realizadas em nome do casal. A festa junina teve cerca de 2.000 participantes. Além do casal, outras 2 pessoas também foram levadas para o hospital com ferimentos leves. A Polícia Civil apura as causas e eventuais responsabilidades pelo acidente. Ainda não se sabe qual o produto usado para acender a fogueira e o que provocou a explosão. Infelizmente, esse caso ocorrendo lá em Osasco, com o prefeito, a primeira-dama, eles acabaram se ferindo, mas 2 pessoas também acabaram sendo encaminhadas para o hospital, em decorrência deste fato. Então vão ser apuradas as principais informações, sobre o que causou essa explosão, o que era para ser uma festa, acabou terminando em tragédia lá em Osasco. Vamos então com a matéria, sobre esse caso que foi semelhante em Bragança Paulista. Agora sim nós restabelecemos aqui a conexão, 2 pessoas acabaram sendo baleadas e foram atropeladas, em uma briga de bar na cidade de Campinas. A informação com você no programa Primeira Mão. Briga em bar termina com tentativa de atropelamento e 2 pessoas baleadas aqui em Campinas. O carro de um dos envolvidos acabou atingindo o muro de uma casa. Nós conversamos inclusive com a dona da casa, nós conversamos ali inclusive com a moradora, que perrengue que ela viveu. Balança que eu quero ver. A batida derrubou parte do muro da residência no bairro Jardim Ieda. Ninguém no imóvel ficou ferido. Dona Miriam é a dona da casa e fala do susto que levou. Ela estava na rua minutos antes da colisão. Eu estava entrando. Aí em 2 minutos eu entrei, eu escutei um barulho, aí o carro já estava indo. Segundo a polícia, no carro haviam 2 ocupantes. Eles teriam se envolvido em uma briga que terminou nessa rua com os 2 baleados. Testemunhas disseram para a polícia que a briga começou em um bar que fica no bairro vizinho. Segundo a polícia, o desentendimento começou porque um dos envolvidos vendeu um celular com defeito e o homem que comprou queria o dinheiro de volta. Os envolvidos saíram do local e vieram até essa mercearia. Aqui a discussão continuou. De acordo com as testemunhas, a situação parecia ter se acalmado e os 2 homens que estavam no carro foram embora. Mas minutos depois, o motorista resolveu voltar. Ele atravessou esse canteiro central, entrou na contramão e tentou atropelar os homens que estavam na via. Nisso, ele acabou perdendo o controle da direção, bateu em um outro carro e atingiu o muro da residência. Nessa hora, um dos envolvidos na briga sacou uma arma e atirou contra os homens enquanto eles ainda estavam dentro do carro. Os caras estavam atirando nele. Aí depois o cara caiu aqui, aí ficou dando carro aí o cara veio aqui e socou uns 5 tiros nele aqui. E você presenciando tudo isso? Nós correu tudo, dentro de casa correndo dos tiros do cara atirando aqui. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a 2 hospitais públicos. Segundo a polícia, elas não correm risco de morrer. O carro atingido durante a confusão era conduzido por uma mulher. Ela não ficou ferida. O autor dos disparos fugiu, mas a polícia já tem uma suspeita. Durante o andamento da ocorrência, os PMs receberam denúncias que indicavam o endereço do suposto atirador, mas ele não foi encontrado na residência. O carro onde estavam as vítimas ficou cheio de marcas de tiros, todas do lado do motorista. O caso foi apresentado na 2ª Delegacia Seccional. Dona Miriam ficou sem saber o que fazer. Foi preciso tampar a entrada da casa provisoriamente com telhas e madeiras que os vizinhos emprestaram. Tá aí então as informações sobre esse caso, mais um caso semelhante aqui de Bragança Paulista, uma briga de bar, um acontecimento, mas nesse caso acabou vitimando, 2 pessoas numa troca de tiros, um acidente que ocorreu mais uma vez aqui na região de Campinas. São 8 horas e 58 minutos. 8 horas e 58 minutos, aqui no Primeira Mão, você conferindo as principais informações nessa manhã de segunda-feira. Mandando um abraço aqui também para o Cláudio de Moraes, que está na audiência, o comunicador Cláudio de Moraes, sempre à frente de grandes eventos aqui na nossa cidade e também na região Bragantina, acompanhando o programa Primeira Mão. 8 horas e 59 minutos, nós temos mais uma matéria para encerrar.
né, para fechar o programa Primeira Mão, essa primeira parte de hoje. Sempre das 8 às 9, a gente traz informações aqui de Bragança e também de todo o estado de São Paulo. E a partir das 9 horas, a gente continua na Rádio Bragança, através do Facebook, mas aí tocando músicas, né, falando sobre as principais informações, né, esportivas, da saúde, economia, informações políticas, para você ficar bem informado nesta manhã de segunda-feira. Vamos falar então que depois de quase 2 meses, né, um foragido, um homem que atirou no sogro em Itapevi foi preso. Ele estava foragido, acabou tentando atirar no seu sogro lá em Itapevi, em São Paulo, interior de São Paulo, e ele foi preso. Essa matéria é para você agora no programa Primeira Mão. Foram 2 meses de investigação atrás deste homem. Wellington da Silva Souza, de 30 anos, era procurado pela polícia de Itapevi, na Grande São Paulo, por tentativa de homicídio. O conferente tentou matar o sogro a tiros. Que aqui atingiu o primeiro disparo? Na mão? Os 2 primeiros disparos foi nessa mão esquerda. Foi a hora que eu pedi reação, minha mão acabou descendo, meu corpo tombou para o lado. Na hora que tombou para o lado, aí veio... O outro tiro acertou aqui, foi a hora que o sangue começou a atravessar para trás, porque a bala pegou, transpassou o sovaco, atravessou o outro aqui e veio sair aqui atrás, aqui no braço aqui, né? Ele saiu aqui. Wellington e Verônica estavam casados há 12 anos e tiveram 3 filhos. O casal chegou a ficar separado durante 1 ano. Verônica não aguentava mais a violência do marido. Ela reclamava, se queixava da violência doméstica? Toda vez que ele agrediu ela, a gente interviu. A gente estava a par. Teve vezes que ela não falou pra gente, né? Que nem teve um dia que ela chegou aqui machucada, ela falou que ela tinha batido a cabeça. Mas a gente, né, a gente já sabe, né, que não seria uma batida de cabeça e machucada da forma que ela estava. Era ele que tinha agredido ela. Foi uma mensagem que apareceu na tela do celular da esposa que deixou o Wellington furioso. Ele cismou que a mensagem seria um indício de uma traição. E antes mesmo que Verônica pudesse explicar, Wellington pegou o celular dela e começou a agredir a esposa. Minha filha estava lá com ele e ele achou que tinha alguma pessoa, né, mandando mensagem para ela na casa dele. E na hora ele já foi para cima dela, né, já foi perguntar, pedindo a senha do celular, e ela foi e não passou a senha do celular. Tomando isso que ela não deu a senha, ele foi e já agrediu ela. Aí ele inverteu para trás e foi procurar alguma coisa, que a gente não sabe o que era. Aí foi a hora que ela correu com a criança. Depois de ser agredida várias vezes e percebendo que o Wellington ficava cada vez mais violento, a esposa correu para esta rua aqui ao lado, onde moram os pais e também os irmãos. Veio aqui pedir ajuda, junto com os 3 filhos, para tentar se esconder. Mas o Wellington veio logo atrás e armado. Seu Edmilson tentou defender a filha das agressões, mas durante o tumulto acabou virando o alvo. Você tentou defendê-la? Tentei defender ela, sim. Só que a gente não sabia que ele estaria armado, né? Na hora que ele pegou, que eu fui para cima dele, eu não queria agredir ele, mas na hora que ele agrediu minha filha, eu falei, eu sou obrigado a reagir também. Aí foi a hora que no corredor, ele pegou e correu. Aí minha filha estava na hora, ela não percebeu que estava armado, me seguraram. Na hora que eles me seguraram, foi a hora que ele tomou mais espaço, foi a hora que ele pegou e, na hora da descida aqui da rua, ele pegou, na hora que eu senti que ele meteu a mão na cintura, foi a hora que eu dei aquela pausa. Na hora que eu dei a pausa, eu levantei a mão, na hora que eu coloquei a mão na frente do peito, as balas já entrou 2 balas na mão. Não deu nem tempo de pedir para parar? Não, ele falou para e já atirou. A outra filha não foi baleada por pouco. Ele atirou na minha direção e eu que abaixei. Eu abaixei no chão e ele pegou e atirou. Aí ele foi correndo atrás do meu pai. E eu fiquei gritando para ele parar de atirar. Mas mesmo assim ele ainda atirou mais no corredor. E no corredor estava cheio de criança na hora. Depois de quase ter matado o sogro, Wellington ainda voltou ao local no dia seguinte, sem medo algum de ser preso. Ainda pegou meus 2 netos, porque a outra estava escondida, e acabou levando. Mas como veio a reportagem no dia da Record, ele aí acabou no outro dia, ele veio devolver as crianças. Ele ficou, não sei se o advogado pegou e falou para ele que o certo era devolver as crianças, porque as coisas já não estavam bom para ele. Aí ele acabou vindo e devolveu as crianças, só que como nesse momento eu não estava aqui, né? Eu estava no pronto-socorro internado.
A polícia sabia que Wellington estava escondido em Osasco, cidade vizinha. Com as buscas cada vez mais próximas, ele decidiu se apresentar na delegacia. Os policiais agora vão levar Wellington na viatura, já sem algemas. Ele que acabou de se entregar, está sendo levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame de corpo de delito antes de ser oficialmente preso. Ele pediu o quê? Para não gravar? Bom, agora já é tarde, né? O crime quem cometeu foi ele. Os policiais aqui da Delegacia de Defesa da Mulher de Itapevi, entrando na viatura, chegaram bem perto de prendê-lo recentemente. Após muita investigação, chegaram na mesma rua, mas ele conseguiu se esconder. E hoje apareceu aqui, acompanhado de advogados, dizendo que queria se entregar, pois sabia que a polícia já estava próxima. Saindo agora aqui do estacionamento da delegacia, vai ser levado para o IML da cidade, onde será realizado o procedimento necessário para a prisão de Wellington, que quase matou o pai da esposa. Wellington se entregou à polícia, mas não apresentou a arma utilizada no crime. Disse aos investigadores que havia pegado a arma emprestada de um amigo dias antes de atacar o sogro. Um revólver calibre 22, inclusive com um silenciador. Depois de ser atingido pelos disparos, seu Edmilson não consegue mais trabalhar. Sem pagar o aluguel, teme ser despejado. Os parentes ainda são forçados a ficar longe de Verônica, que foi morar com os filhos em outro estado com medo de Wellington. Aí as principais informações para você no primeira mão sobre este caso, né? Infelizmente uma briga, né, acabou acarretando aí nessa tentativa de matar o sogro, né? Mas ele acabou se entregando, né, depois, né, de 2 meses foragido, né, para que ele possa cumprir as principais, né, cumprir o seu principal crime, né, que ele tentou cometer contra o seu sogro. Infelizmente a sua ex-mulher, né, está agora, né, afastada da família com medo deste indivíduo. São 9h06, já agradecendo a todos pela participação no Primeira Mão, né, dessa segunda-feira. Hoje é dia 1º de julho, início do mês, e você começando aqui com a gente com muitas informações essa semana, este mês de julho, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta já com a segunda parte, né, do Primeira Mão, com muita música, muito entretenimento, as informações da saúde, do esporte, né? Vamos falar sobre a seleção brasileira, vamos falar sobre o Bragantino, que venceu mais uma, né? O Bragantino está mais vivo do que nunca, né? Venceu mais um amistoso lá na Áustria e agora se prepara para o seu último jogo e, claro, para retornar aqui para Bragança Paulista, retornar para o Brasil, para continuar, né, a sua preparação para a volta do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso e muito mais após o intervalo, já agradecendo também a você pela audiência através do Facebook. Então nós vamos ficando aqui com essa primeira parte, né? Na parte técnica nós ficamos com o Celso Ricardo, né, controlando todas as imagens, todos os sons aqui pra gente, e a gente continua no Primeira Mão na sequência, agora comigo também, tocando muitos sucessos para você e com o Márcio Rossini na parte técnica. Nosso muito obrigado, a direção geral foi de Maria de Lima. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui no programa Primeira Mão.